Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês aqui no Gaitán, Bogotá, Colômbia, para saudá-los e pedir a Deus as suas bênçãos sobre cada um de vocês e pedir a Deus que nos fale nesta noite diretamente ao coração e nos permita compreender os segredos fechados no sétimo selo. Que nos abra o entendimento com seu Espírito e sua palavra para assim compreender os segredos fechados no sétimo selo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Quando o sétimo selo foi aberto, aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz que fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Para poder compreender os segredos fechados no sétimo selo, precisamos compreender que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E os segredos fechados no sétimo selo são os segredos fechados na segunda vinda de Cristo. Mencionarei alguns desses segredos. Os segredos fechados sob o sétimo selo, vamos ver alguns, são a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículos. Vamos ver aqui. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5 em diante, onde diz: Todavia um dos anciãos me disse, não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. Outro dos segredos sob o sétimo selo é a vinda do Senhor como o leão da tribo de Judá foi um, e agora a vinda do Senhor como a raiz de Davi, ou seja, como filho de Davi, como rei de reis e senhor de senhores. Vamos mencioná-los em ordem. Número 1, a vinda do Senhor Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Número 2, como reclamador. Número 3, como o juiz. Número 4, como rei de reis e senhor de senhores. Número 5, como filho do homem. Número 6, como o filho de Davi. Número 7, como filho de Abraão. Número 8, como o sol de justiça, ou seja, como o sol nascente resplandecendo o seu rosto, como o sol. Apocalipse, São Mateus capítulo 17, versículo... São Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 7, e Apocalipse capítulo 1, versículo 15, e Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E encontramos inúmeros lugares mais onde nos fala que o seu rosto é como o sol que resplandece. Por isso, vocês encontram no livro dos Salmos que nos fala tanto
do rosto de Deus, resplandecendo como o sol, e nos fala de buscar o rosto do Senhor. E neste tempo é o tempo onde estaremos olhando cara a cara o rosto do Senhor, o Filho do Homem vindo no último dia, com o seu rosto como o sol. O sol é o astro-rei e a vinda de Cristo como rei está representada a sua vinda como rei no sol nascendo pela manhã. No Monte da Transfiguração também o seu rosto resplandeceu como o sol, porque isso fala da segunda vinda de Cristo. Isso fala do sétimo selo e fala dos segredos contidos no sétimo selo. Encontramos em Apocalipse, capítulo 1, também, versículo 16, que o seu rosto é como o sol. Também, outro dos segredos na vinda do Senhor, outro dos segredos sob o sétimo selo é a sua vinda como a estrela resplandecente da manhã. Esse é o número 9. O número 10, como as duas oliveiras, vindo no último dia com seus anjos, como diz em São Mateus 16, versículo 27 ao 28, dizendo: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Vamos revisar bem aqui. Diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. E em seguida, no Monte da Transfiguração, o vemos aí, nessa visão, mostrando essa visão aos seus apóstolos Pedro, Tiago e João, onde viram em seus corpos teofânicos a Moisés e a Elias e a Jesus Cristo resplandecendo como o sol. As suas vestes se tornaram também resplandecentes. E aí o podemos ver vindo com o seu rosto como o sol. E ali aparecem Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem para o último dia. São as duas oliveiras. Onde estiver a vinda do Filho do Homem, aí estarão os ministérios de Moisés e Elias. Continua também. Vindo como aquele que soa a trombeta de Deus ou grande voz de trombeta. Esse é o número 11. Número 12, como aquele que tem em sua boca a espada afiada de 2 fios, que é a palavra criadora de Deus. Número 13, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 manifestações de Deus, são as 7 manifestações de Jesus Cristo em Espírito Santo através dos 7 anjos mensageiros. Como aquele que tem, número 14, como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Apocalipse capítulo 1 também nos fala de seus olhos como chama de fogo. Capítulo 1, versículo. Vamos ver, versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E em Apocalipse, capítulo 10, diz:
Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Este que vem com seu rosto como o sol é Jesus Cristo em sua segunda vinda, que também aparece em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, 11 ao 13, onde diz: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Aí vocês têm os seus olhos como chama de fogo. E quem é aquele que vem com seus olhos como chama de fogo? O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o que diz que será? A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O que diz que será o cumprimento dessa promessa? O que diz o precursor da segunda vinda de Cristo que será o cumprimento dessa promessa, a qual está no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e também as profecias dos anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentil como São Paulo e o 7º anjo mensageiro da 7ª era da Igreja Gentil, o reverendo William Branham? Vejam vocês. No livro dos selos em espanhol, página 277, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, orando, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Aí tem quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora? Para cumprir a sua vinda em Apocalipse capítulo 19, diz o precursor da segunda vinda de Cristo no livro dos selos em espanhol, página 256, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso será a vinda de Apocalipse 19. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, com seus olhos como chama de fogo. Agora, quem eram os 7 olhos do Senhor de Deus? Quem eram os 7 olhos do Cordeiro que aparecem nos 7 chifres do Cordeiro? Os 7 chifres são as 7 eras e os 7 olhos são os 7 anjos mensageiros, nos quais esteve o Espírito Santo, manifestado em cada anjo mensageiro, em cada era dessas 7 eras, onde ele enviou estes 7 anjos mensageiros. Um olho representa um profeta. 7 olhos representa 7 mensageiros do Senhor. 7 profetas do Senhor, que são esses 7 anjos mensageiros. Mas para o tempo final, para a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, é a vinda do Filho do Homem com os seus olhos como chama de fogo, com os seus 2 olhos como chama de fogo, e os seus 2 olhos como chama de fogo, são os ministérios proféticos de Moisés e Elias. Esses são os 2 olhos como chama de fogo, com os quais vem no último dia o Filho do Homem com seus anjos. Veja, vem com os seus anjos e vem com os seus olhos como chama de fogo, que são seus anjos. E continuamos vendo aqui a número 15. Essa foi a número 14. Número 15, como aquele que tem as 7 estrelas em sua destra.
As 7 estrelas são 7 anjos mensageiros, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, do inferno e da morte. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui podemos ver quem são essas 7 estrelas. São os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil. Número 16. Como aquele que tem as chaves do inferno e da morte, o qual lemos faz uns momentos e diz: e tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, da morte e do inferno. Apocalipse 2:8 também nos fala disso, quando diz ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Diz isto, porque aqui nos fala, e no que fala aqui mostra que tem as chaves do inferno e da morte, porque ele diz, o primeiro e o último, que estive morto e reviveu. Se não tinha as chaves do inferno e da morte, não poderia sair do inferno, porque foi ao inferno quando morreu, e pregou as almas em prisão, que foram desobedientes no tempo de Noé. Isso disse São Pedro e vejam vocês, em seguida ressuscitou, em seguida passou ao paraíso e em seguida ressuscitou, pôde sair do inferno, porque obteve as chaves do inferno. Nesse tempo que esteve ali, teve uma luta com o diabo e ali o venceu, lhe tirou as chaves do inferno e da morte. E agora, vejam vocês, Cristo é aquele que pode evitar que uma pessoa vá ao inferno e aquele que pode ressuscitar todos os crentes nele. Por isso, Cristo disse em São João, capítulo 11, versículos 25 em diante, diz: disse Jesus, isso foi para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Nós também cremos. Cristo disse em São João capítulo 6, versículo 39 a 40, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando disse que os ressuscitará, os crentes nele que partiram, disse que será no último dia, e o último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos dos nossos é como um dia para Deus. São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, dá testemunho de que um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os nossos. E o profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4, também dá testemunho desta verdade. Agora vejam como Jesus continua dizendo: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele é quem produzirá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação
de nós, os que vivemos. Ele é quem tem as chaves do inferno e da morte. E número 17, como o desejado de todas as nações. Em sua primeira vinda, 2000 anos atrás, o povo hebreu estava esperando o Messias, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o desejado do povo hebreu. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais, o anjo do pacto a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O desejado do povo hebreu. E em Ageu, capítulo 2, e versículo 6 ao 7 diz: porque assim diz Jeová de los ejércitos. Assim diz quem? Porque assim diz Jeová. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Quem diz? Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Disso também fala São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, onde diz que Deus, quem estremeceu o Monte Sinai, estremeceu a terra. Naquele tempo, com a sua voz, quando esteve falando no Monte Sinai a Moisés, dando a lei, disse que uma vez mais estremecerá não somente a terra, mas os céus também. A voz daquele que estremeceu a terra no tempo de Moisés no Monte Sinai estremecerá novamente, não somente a terra, mas os céus também. A voz de Deus. Essa voz criadora, essa palavra criadora de Deus, estremecerá não somente a terra, mas os céus também. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Agora, nós temos a casa de Deus como o povo hebreu, e temos também a casa de Deus como o templo, que foi construído em Jerusalém. E temos a casa de Deus como o tabernáculo que o profeta Moisés construiu. E também temos a casa de Deus como a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também temos a casa de Deus, nós como indivíduos sendo templo ou casa de Deus. Porque a casa de Deus é o templo de Deus e nós somos um templo de Deus para Deus morar dentro de nós mesmos em Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus como corpo místico de crentes. É a sua casa, a sua igreja, onde Ele coloca os seus filhos de era em era. Na parte da casa de Deus, do templo de Deus, correspondente ao tempo em que cada filho de Deus vive. Durante as 7 eras, Deus colocou os seus filhos na parte do lugar santo da sua casa. E colocou 7 servos fiéis e prudentes para, através deles, Cristo trazer o alimento espiritual para a alma de todos os filhos de Deus que,
viveram durante as 7 etapas da igreja gentil. E neste tempo final, vejam vocês, conhecemos já a história de como Deus colocou no lugar santo de seu templo, de sua igreja, os seus escolhidos de cada era. E se cumpriu cada era no território correspondente a cada era, com o mensageiro correspondente a cada era. Ásia Menor, a primeira era, com São Paulo, em seguida a segunda na França, lá na Europa, e a terceira, a quarta, quinta e sexta também na Europa, em diferentes territórios, com diferentes mensageiros de diferentes tempos, e em seguida na América do Norte com o reverendo William Branham, o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentil. E em seguida, o que mais Deus tem na sua casa para este tempo final? Na sua igreja? Ele tem a etapa mais importante, que é a etapa da era da pedra angular, a era do lugar santíssimo de seu templo espiritual. E ele chama e junta seus escolhidos no lugar santíssimo de seu templo espiritual, onde os alimenta com o alimento da palavra de Deus, o maná escondido, o evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo e gira ao redor do 7º selo. E o território onde ele realiza a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, da sua casa, do seu templo, de sua igreja. Qual o território? Pois a América Latina e o Caribe. E quem são as pessoas que estão sendo chamadas e juntadas neste tempo final? Aqui estamos, na América Latina e o Caribe. Aqui estão vocês, na Colômbia, em diferentes lugares, cidades, povos e bairros, onde a mensagem lhes está chegando, a mensagem da grande voz de trombeta chamando e juntando todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Agora vejam, como na América Latina e no Caribe estaria Jesus Cristo em sua manifestação final, assim como esteve em cada era através de cada anjo mensageiro, estaria manifestando-se no último dia em Espírito Santo e estaria enviando o seu anjo mensageiro, e através de seu anjo mensageiro estaria nos falando todas essas coisas que em breve hão de acontecer neste tempo final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: sobe aqui. Com essa voz de trombeta diz: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Ele é aquele que vem com essa grande voz de trombeta. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e também Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 11, onde João foi transportado no dia do Senhor e escutou a voz de Cristo como uma grande trombeta falando a ele, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do Senhor Jesus Cristo no último dia. No 7º milênio e no tempo de entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, onde a pregação do evangelho do reino começa a proclamar os segredos contidos no 7º selo. E começa a revelar àqueles que já estão cumpridos, e começa a mostrar o processo pelo qual passaram para serem cumpridos, e começa também a mostrar o processo por onde vão aqueles que faltam por serem cumpridos. Vimos o número 17, que é sua vinda como o desejado de todas as nações. Todas as nações, e principalmente todas as nações que leram a Bíblia e receberam o cristianismo,
estão esperando a vinda de quem? Do desejado de todas as nações, que é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, que é o sétimo selo. Esse é o mistério que está contido no sétimo selo, e todos os segredos contidos no sétimo selo, ou todos os segredos fechados no sétimo selo, são todos os segredos fechados ou contidos na segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação, o qual vem no último dia conforme sua promessa. Agora, para o último dia, Cristo estará enviando o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas às igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E, mesmo que através de seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo se manifesta e fala à sua igreja, porque esse anjo mensageiro estará falando à igreja do Senhor Jesus Cristo ungido pelo Espírito Santo, portanto será o Espírito Santo, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo, quem estará falando através de seu anjo mensageiro à sua igreja. Todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Porque todas estas coisas que devem acontecer estão fechadas sob o sétimo selo. E para poder compreender os segredos fechados no sétimo selo, o primeiro que temos que compreender é que o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. E então, podemos compreender que todos os segredos fechados sob o sétimo selo são todos os segredos fechados sob a segunda vinda de Cristo. Vimos os segredos fechados sob o sétimo selo, ou no sétimo selo. Fechados onde? Na segunda vinda de Cristo. A vinda dos anjos do Filho do Homem, que são a vinda das duas oliveiras, dos dois castiçais de ouro, de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, e Zacarias capítulo 4. Vejam vocês, esses segredos são as duas oliveiras, que são Moisés e Elias. Esse segredo está fechado sob o sétimo selo. Por quê? A sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. E soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida nós, os que vivemos, seremos transformados. Quem serão aqueles que serão ressuscitados? Pois aqueles que escutarão essa trombeta soando. Pois, mesmo que eles estão no paraíso, eles podem ver para cá e podem escutar também o que aqui se fala, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era que nos corresponde viver. E nós, os que vivemos, temos a promessa de ser transformados. Diz São Paulo que aqueles que estarão vivos serão aqueles que serão transformados, mas vejam vocês, vejam bem aqui como nos diz em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 em diante, diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Agora vejam como a promessa é para aqueles que ficaram vivendo aqui na terra, depois que as eras da igreja terminaram e resta um grupo de filhos e filhas de Deus no tempo do sétimo selo, no tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos, os quais estarão vendo o sétimo selo, estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, portanto estarão vendo o sétimo selo aberto no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E estarão desfrutando da obra que estará realizando o sétimo selo. Porque a obra do sétimo selo é a obra de Jesus Cristo no último dia, em sua vinda como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores, como Rei de reis e Senhor de senhores em sua obra de reclamação, como Filho do homem, filho de Davi, para fazer a sua reclamação e reclamar o seu trono, o trono de Davi, e se sentar sobre o trono de Davi e reinar por 1000 anos sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, e depois por toda a eternidade. Todos estes mistérios, todos estes segredos estão sob o sétimo selo. E o segredo de onde seria realizado o chamado final, o chamado da grande voz de trombeta, essa trombeta de Deus, ou trombeta final que soa para chamar e juntar os escolhidos de Deus? Esse mistério, esse segredo, de onde seria feito e onde estariam essas pessoas que escutariam essa trombeta final, grande voz de trombeta? Esse mistério ou segredo está sob o sétimo selo. Assim que, vejam vocês como todas as coisas que Deus estará realizando neste tempo final, depois das 7 etapas ou eras da igreja gentil, todas estas coisas estão sob o sétimo selo. Estão sob a vinda do Senhor como Rei de reis e Senhor de senhores, e juiz também de toda a terra. Agora vimos somente 17 coisas ou 17 segredos que estão sob o sétimo selo, mas há mais segredos. Temos o segredo da ressurreição dos mortos em Cristo. Temos o segredo também da transformação de nós os que vivemos. Temos também o segredo da ressurreição, nossa transformação e o rapto ou translação dos escolhidos à casa de nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que todos os segredos divinos correspondentes a este tempo final estão sob o sétimo selo. Por isso é que o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, no livro dos selos, em espanhol, na página 464 e 465, diz: devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso, também encontramos o fim das trombetas
das taças da terra e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento aconteça. Ali tudo termina. Ao final desse sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. E agora vejam que ao final do sétimo selo é o final para as taças, para as trombetas e para o mundo, ou seja, o cosmos ou reino dos gentios. Tudo isso está contido onde? No sétimo selo. Diz, é como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão aqui perto e depois mais alto faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas, uma dessas 5 faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus o fará? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Para o tempo do sétimo selo, é o tempo para quê? Para todas essas coisas acontecerem e para a entrada ao milênio, ou seja, ao sétimo milênio, para o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os próprios céus foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora lembrem que foi no céu que houve silêncio por meia hora. E um dia do céu, ou seja, diante de Deus, para os seres humanos é 1000 anos. Quando se fala de meia hora do céu, isso fala de uns quantos anos para nós aqui. E quando se fala da hora da sua vinda, isso está nos falando de uns quantos anos também, porque um dia do céu, que são 24 horas do céu, para os seres humanos são 1000 anos. E uma hora do céu, pois são 41 anos, com quantos meses? Com os 8 ou 10 meses. Isso é a hora da sua vinda. Uma hora, a hora da sua vinda, vejam vocês, não é uma hora daqui da terra de 60 minutos, mas que é uma hora do céu, que para os seres humanos consiste de 40 anos e algo, 41 anos e algo, assim como a hora da primeira vinda de Cristo. Vejam vocês, começou quando Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia, até que chegou a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Não completou a hora completa, não chegou a hora completa, mas que chegou a 33 anos. Lhe faltaram quantos? Faltaram 7 anos e algo, 7 anos com alguns meses para completar a hora, mas
Vejam vocês, também a semana número 70 da profecia de Daniel, uma semana dessas 70 semanas proféticas, uma semana dessas representa 7 anos. E 70 semanas se multiplica por 7 e são 490 anos. E Jesus Cristo, na semana número 70, veio à terra no seu ministério, mas antes de começar a semana número 70 já estava na terra. Já estava na terra. Ele, nascendo em Belém da Judéia, e em seguida, que começou a semana número 70, começou Jesus Cristo, ali o seu ministério, que durou 3 anos e meio. E em seguida, parou essa semana número 70 profética para o povo hebreu. E continuará essa semana número 70, quando Cristo se tornar ao povo hebreu neste tempo final. Houve uma brecha, ou seja, um tempo aí para Deus tratar com os gentios, de onde estaria chamando e juntando um povo para o seu nome. E esse povo que seria chamado e juntado seria colocado no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, o templo espiritual de Cristo, a casa de Deus, composta pelos filhos e filhas de Deus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Tem os seus nomes escritos nesse livro selado com 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, que Cristo toma da destra daquele que está sentado no trono. O abre no capítulo 6 de Apocalipse e abre 6 selos no capítulo 6 de Apocalipse, e em seguida abre o 7º selo em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e em seguida em Apocalipse capítulo 10, desce do céu com um livrinho aberto já na sua mão. Assim que podemos ver os segredos fechados no 7º selo. E nesses segredos fechados no 7º selo, esses segredos fechados na segunda vinda de Cristo, e estão os escolhidos, os primogênitos do último dia, que seriam chamados e juntados neste tempo final. Vejam onde nós estamos colocados. Nós estamos colocados como um dos segredos do 7º selo. Um dos segredos do Filho do Homem na sua vinda, para ser chamados e juntados neste tempo final e colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, para ser preparados, para ser transformados e raptados, e assim nossos corpos mortais serem redimidos, ou seja, nós sermos adotados, isto é, transformados, e ter o corpo eterno, onde moraremos também com o Espírito teofânico eterno que recebemos quando cremos em Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E, neste último dia, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, a raça humana terá milhões de seres humanos à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Enquanto esperamos pela ressurreição dos mortos e a nossa transformação, neste planeta Terra, viveram seres humanos à imagem de Jesus Cristo, porque a imagem é o corpo teofânico, e ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtivemos essa imagem divina, essa imagem de Jesus Cristo, esse corpo teofânico. E agora, somente o que nos falta é a semelhança física do Senhor Jesus Cristo e com um corpo eterno,
se convertirá en una realidad en este día postrero. O qual se converterá numa realidade neste último dia. Na manifestação, a abertura en cuanto a su cumplimiento, com relação ao seu cumprimento do sétimo selo. Ou seja, com relação à segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Vimos os segredos fechados no sétimo selo. E ainda há mais, porque tudo gira neste tempo final sob o sétimo selo. Tudo gira ao redor do sétimo selo, tudo gira ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Assim que temos que compreender a importância de conhecer o que é o sétimo selo, porque tudo gira ao redor do sétimo selo, ao redor da segunda vinda de Cristo neste último dia, com relação ao que Deus estará realizando neste tempo final. E nós somos aqueles que recebemos o benefício dos segredos sob o sétimo selo correspondentes a este tempo final e para toda a eternidade. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes o testemunho dos segredos fechados no sétimo selo. E você é um desses segredos fechados no sétimo selo. Eu também e todos os escolhidos que vivem neste tempo final. E o sétimo selo é nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda neste tempo final. A vinda do Filho do Homem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. Esse é o maior segredo que contém o sétimo selo, porque ele é esse sétimo selo. Que as bênçãos contidas e fechadas sob o sétimo selo para os escolhidos de Deus neste último dia sejam sobre cada um de vocês e se materializem em cada um de vocês e em mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Que em breve aqueles que faltam para serem chamados e juntados, os escolhidos que faltem, em breve lhes chegue a mensagem e sejam recolhidos e colocados no corpo místico de Jesus Cristo. E em breve todos estejamos preparados e sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amanhã estarei no lugar assinalado para amanhã. Na atividade de amanhã, não sei se será para o público em geral, é para todas as pessoas, para o público em geral. E esperamos que Deus nos fale diretamente à alma amanhã. Todas essas atividades vão girar ao redor do sétimo selo, ou seja, ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá. E as coisas contidas em sua vinda, ou seja, no sétimo selo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. Deixo conosco novamente Miguel Bermudes Marim. Boa noite para todos.